Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O texto que nós vamos ler nesta noite é o mesmo texto que foi lido na última ministração do final de semana, que ficou no Data Show durante todo o momento da ministração. Pode ser a mesma versão, a NVI, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 8. Se você puder ficar em pé para reverenciar tanto a palavra de Deus como o próprio Deus no momento de oração que nós vamos fazer, vou retirar a máscara porque a minha proximidade não vai ser menos do que 1,5 metro e está liberado para isso. NVI, se é esta versão que está lá, está escrito assim, ó: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós vamos fazer um momento de oração para falar a respeito de um tema: liberdade e imprevisibilidade do Espírito. Liberdade e imprevisibilidade do Espírito. Um momento de oração e, na sequência, você vai ficar um bom tempo assentado, ouvindo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, oramos agora e pedimos a ajuda do Espírito Santo. Ajuda para ministrar a palavra, ajuda para ser ministrado por ela. Precisamos e mais temos a promessa. E esta promessa, Senhor, tem se cumprido na vida de cada um de nós. Estou colocando no plural, porque eu sei que não estou sozinho nesta oração, não estou sozinho nesse desejo, não estou sozinho nesta reverência. Estamos juntos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, para receber tudo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim a nossa oração, é assim o nosso pedido. Em nome de Jesus, pode sentar-se. Leio a introdução. Desejamos, ao iniciar a ministração, que o Espírito Santo encontre toda a liberdade para realizar a vontade de Deus, que ao final desse culto estejamos o mais centralizado quanto for possível ou até mesmo impossível no que Deus planejou para nós hoje. Liberdade é quase sinônimo de imprevisibilidade, principalmente quando falamos de coisas espirituais, não é verdade? Se falamos de liberdade, é quase sinônimo de imprevisibilidade, não é? Se o Espírito Santo tem liberdade para agir, significa que não é possível prever aquilo que ele vai fazer, não é verdade? Não é assim? E isto é quase sinônimo, como acabamos de informar. Tá? Se não há uma liberdade, não, o Espírito Santo vai agir na hora que nós nos colocarmos de joelhos e que eu disser agora, né? Não, o Espírito Santo não está preso a nada, ele está totalmente livre. O nosso texto inicial fala de liberdade do e no Espírito Santo. O nosso texto inicial tem apresentado uma série de comentários, os quais destacam ora a imprevisibilidade e liberdade do Espírito Santo, ora a imprevisibilidade e liberdade do homem nascido do Espírito. Nenhum dos destaques, no entanto, está equivocado. Isto porque o fenômeno espiritual se mostra tanto no Espírito quanto naquele que é nascido do Espírito. A menos que alguém não seja cristão e, portanto, não tenha o Espírito, sabe que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, se os comentaristas aqui, em um momento, foca a liberdade do Espírito Santo e, em outro momento, tem mais uma atenção no homem que é nascido do Espírito Santo, e isto aparenta uma contradição, porque, espera,
do que Jesus está falando, afinal? Ele está falando do Espírito Santo ou ele está falando do homem nascido do Espírito Santo? Olha lá o texto na NVI: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Tá? Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, de quem Jesus está falando, afinal de contas? Ele está falando nos dois sentidos. Ele está falando sobre a liberdade e imprevisibilidade do Espírito Santo. E com quem, afinal de contas, ele está falando? Ele está falando com Nicodemos, não é? Quem é Nicodemos? É um mestre em Israel. É alguém que está ligado às leis de Moisés. E tem toda uma regra a ser seguida. E com base nesta religiosidade que Israel assumiu, e este homem representa esta religiosidade, Jesus vai falar que o Espírito Santo não é assim. Ele vai falar que o Espírito Santo não é uma religião. Porque Nicodemos inicia o diálogo dizendo: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Senhor não estiver com ele. Então Jesus logo de início já diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ali inicia um diálogo e o mestre não consegue entender. Por que ele não consegue entender? Porque ele está preso a regras religiosas, ele está preso a toda uma liturgia que, semelhante a algumas denominações que nós temos nos dias atuais, eu não estou dizendo que seja errado ter uma liturgia, mas sabe até mesmo qual é a frase que deve responder quando alguém fala uma frase aqui na frente. Não é verdade? Corações ao alto. Alguém responde: o nosso coração está em Deus. Não é verdade? E quando chega já tem um folhetinho no banco para você ler e seguir. Olha, primeiro nós vamos fazer desse jeito, depois nós vamos fazer assim, aí depois vai fazer desse jeito, na hora que eu fizer, é assim. Então o Nicodemos estava preso a esse estilo. Toda a forma de religião. E Jesus está anunciando uma obra que não é uma coisa religiosa. Ele está dizendo que as obras que ele está fazendo pelo Espírito de Deus, porque ele segreda ao entrar na sinagoga e ler o capítulo 61 do livro de Isaías, que aquilo está cumprindo sobre ele, e o texto que ele leu é este que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou a pregoar o ano aceitável do Senhor, abrir os olhos dos cegos, colocar os cativos em liberdade. E Jesus, tendo feito muitos milagres, abre esse texto e diz: isto se cumpriu aos vossos olhos hoje. Então Jesus não está cumprindo uma liturgia religiosa. Ele está, como nenhum outro homem jamais esteve, movido totalmente pelo Espírito de Deus. Cada passo que ele dava, um dos evangelistas vai fazer questão de identificar uma profecia relativa àquele passo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E aí então ele diz qual foi a frase que o profeta disse, cumprida naquela obra que Jesus fez, naquele ato que ele acabara de fazer, sabendo então que cada obra de Jesus, cada milagre que ele fez de acordo com o mover do Espírito Santo de Deus. Diferente dos religiosos daquela época, Jesus é alguém imprevisível. E ele vai dizer que o Espírito Santo é assim. Mas não só o Espírito Santo.
Nicodemos precisa sair desta forma religiosa, precisa sair desta ideia de que simplesmente cumprir mandamentos e requisitos da lei seja o que agrade o coração de Deus, não que ele se desagrade de que alguém cumpra a sua lei. Mas ele está dizendo, você precisa nascer de novo. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, nenhum dos comentaristas está cometendo erro ao dizer que há imprevisibilidade e também liberdade, não só para o Espírito Santo de Deus, mas também para aquele que é nascido de novo. Era algo que Nicodemos não sabia e que aquele que não experimentou o novo nascimento também não sabe. Depois vou ler durante esta ministração, vou fazer uma citação de alguém que fala sobre a exclusividade, tá? Da liberdade. Que isto é algo exclusivo de um crente. Só o crente, só o cristão tem a verdadeira liberdade. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Então, esse texto não tem nenhum problema se você entende que esta liberdade quanto imprevisibilidade, ela se refere tanto quanto ao Espírito Santo, quanto ao homem que é nascido do Espírito Santo de Deus. Tá? Qual a importância de entender isto? Qual é a importância de receber esta mensagem e entender esta mensagem? A importância é que esta imprevisibilidade, se não tens o Espírito de Deus, ou se tendo o Espírito de Deus não entendes isto, você pode simplesmente, em um dado momento da sua vida, começar a viver uma depressão espiritual. Tá? Você vai pensar, se eu sou de Deus, se eu sou um homem de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você vai experimentar, por exemplo, a depressão espiritual de Jó. Lembra? Em um tema de pregação anterior, os paradoxos da vida cristã, ele vai dizer, eu pensava assim, que eu iria viver muito bem, uma vida saudável, e ele pensava que tudo de bom ia acontecer na vida dele, não é verdade? E que era só bênção, 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 e de repente, acontece uma aposta lá no céu, e você fala, por que Deus faz isso? Deus faz porque Ele quer, Ele é Deus, Ele é livre, diga assim, Deus é livre, diga Deus, faz o que quer. Aponta o dedo para Deus, não. Deus faz o que Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? Se o Jó, pelo menos, tivesse pensado um pouquinho nisso, depois, mais tarde, ele mesmo vai falar, falei demais, Senhor. Falei demais. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Está aí a razão de Deus ter apostado em Jó e ter permitido que ele passasse por tudo aquilo, porque aquele era um caminho que ele precisava passar para que se tornasse mais íntimo de Deus. É Romanos 8, a partir do versículo 27, 28, lá em diante, que vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas são todas as coisas. Se alguém te disse que aceitar Jesus
que receber o Espírito Santo transformaria a sua vida nisso, naquilo, esse alguém não conhece o Espírito Santo. Porque receber o Espírito Santo é ter uma liberdade que só o verdadeiro cristão tem, aleluias. E é dar também a ele uma liberdade que só o crente dá na sua vida para o Espírito Santo. Que até faz uma canção e que diz, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Exemplos práticos de imprevisibilidade, disso que eu estou falando na Bíblia Sagrada. Alguns exemplos, tem muitos outros. Como Deus age, como o Espírito Santo age na vida das pessoas, como é a vida de alguém que tem o Espírito Santo. Vamos ver. Olha só. Primeiro eu usei Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. NVI. Diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espadas, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Não se esqueça que neste episódio, o Espírito do Senhor já tinha se apossado de Davi, que o azeite já tinha sido derramado sobre a sua cabeça, e que ele já experimentara a experiência com, eu sei que é redundante, com o urso, com o leão, e alguém diz que depois daquela unção, ao invés da coisa melhorar, parece que piorou um pouco. Começou a aparecer urso, começou a aparecer leão, mas agora ele sabe que o poder de Deus está sobre ele, ele tem uma ousadia, ele está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. 1 Samuel ainda, capítulo 21, versículo 10 ao 15, na mesma NVI. Diz assim: Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhes disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças: Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como o doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? O que é isto? Isto é a prova do que nós estamos falando. No mesmo momento, o Davi, que tem o Espírito Santo de Deus, que vai ter a vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, em um dado momento da sua vida, ele enfrenta um gigante de quem todo Israel foge, incluindo o seu rei. O Espírito de Deus está com ele. O poder de Deus está com ele. A unção está com ele. Ele diz: Você vem contra mim com espadas, você vem com lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontastes. Eu vou retirar o pescoço, vou tirar a sua cabeça de sobre o pescoço. E isso acontece de fato. E todo Israel vai festejar aquilo que está acontecendo. Mas o mesmo homem cheio do Espírito Santo vai chegar em um momento que nem é um grande gigante, nem é um momento tão complicado assim, porque se ele conseguiu com a pedrada derrubar aquele gigante,
quem é o rei Aquias ou Aquis, não sei como ler o nome desse homem, que o Davi vai ficar com medo? O que vai acontecer com a vida deste homem? O que vai acontecer é que o fato de você ter o Espírito Santo, você não está livre de crises, você não está livre de problemas, você não está livre, infelizmente, embora esteja escrito tantas vezes na Bíblia Sagrada, não temas, de medos. Muitas vezes você vai enfrentar os seus próprios fantasmas e você vai pensar: será que o Espírito de Deus não está comigo? Ei, o Deus da Bíblia Sagrada está dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja derrubando o gigante com uma pedrada, seja fingindo de louco, seja recebendo cura instantânea num simples toque do Espírito Santo, seja diagnosticado com uma enfermidade que você tenha que passar por uma cirurgia e ficar com medo de morrer naquela mesa. Ei, o Espírito Santo está com você e Ele não vai agir na sua vida do jeito que você quer. Se alguém disse a você que ser um cristão verdadeiro te livra desses problemas, ele não pregou o verdadeiro evangelho para você. Porque o verdadeiro evangelho, o próprio criador deste evangelho, que é Jesus, vai dizer assim: eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Se você tem o Espírito Santo, sim ou não? Ele tem liberdade para agir na sua vida? Ah não, Senhor, isso não, isso não, o que? Você pode fazer biquinho, pode fazer beicinho, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Jesus está dizendo a Nicodemos: você não sabe o que é ser dirigido pelo Espírito Santo, cara. Você não sabe. Precisa acontecer algo dentro de você, você não sabe o que é isto. Você é um religioso só. Eu falei de Jesus também. Vamos lá. João 8, versículo 7 ao 9. NVI ainda. Nem sei porque que eu peguei só NVI aqui. Diz assim, ó: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. E aí depois você já sabe, que perguntou: não te condenaram? Também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui é aquele cenário onde uma multidão armada de pedras, pronta para matar, está pronta para matar, e Jesus, mais uma vez pelo Espírito Santo, por uma palavra de sabedoria, desarma uma multidão pronta para matar. Ele se levanta e com uma frase, ele desarma uma multidão pronta para matar. Mas, em João 19, versículo 9 e 10, na mesma linguagem NVI, diz assim, ó: e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Em um momento, Jesus se levanta e com uma frase desarma uma multidão. Mas agora, o próprio juiz que o interroga diz: você não vai dar uma resposta. E ele fica mudo, como está em Isaías 53. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro,
ele não abriu a sua boca. Porque ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É imprevisível, não dá para saber o que vai acontecer. Tem que fazer diante. Se com uma frase ele desarmou essa multidão, e o Pilatos está dizendo, olha o que o povo está... Ele fica calado, ele fica mudo. Porque há liberdade no Espírito Santo de Deus. Mas também há liberdade dada pelo mesmo Espírito Santo de Deus, para que este homem de Deus, em um momento faça uma coisa, em outro momento faça outra que parece totalmente o contrário daquela. Eu separei 2 provérbios que parecem exatamente antagônicos, mas não são. Provérbios 26:4 e 26:5. Diz assim, essa não é NVI, Ara. A Ara não é de Minas Gerais, não. A Ara, não, é Almeida, revista e atualizada, viu? Diz assim, ó. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Tá? Versículo 5, esse é o versículo 4, do mesmo capítulo. Então no versículo 5 ele diz assim, ó. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5 agora. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Está entendendo o que está ouvindo, sim ou não? Alguns dos rabinos de Israel queriam tirar do cânon sagrado o livro de Provérbios por causa desses 2 provérbios, dizendo que um estaria em contradição ao outro. E o outro, depois que entrou no cânon sagrado, começaram a explicar que uma hora Deus estava falando a respeito das leis sagradas, da interpretação da lei, em relação às coisas de Deus, e que numa outra ele está falando a respeito das coisas do mundo. Era essa a resposta que se dava. Mas de fato, nenhuma e nem outra. Porque existe um momento que, se você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender que não deve lançar aquilo que é santo aos cães. Você vai entender que não vale a pena ficar falando com um insensato no mesmo nível dele, tá? Porque você vai ficar semelhante a ele, sabe? Principalmente se o negócio for discussão política, a coisa fica mais doida ainda. Você fala, mas que coisa, né? Fala, você é Bolsonaro, não sei o que, e tal, e o outro fica pior porque o outro é Lula. É pior na minha opinião. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Não vale a pena, tem coisa que não vale a pena. Mas de repente, o insensato começa a achar que ele pode falar qualquer besteira. Mas aí, se você é movido pelo Espírito Santo de Deus, precisa dar a ele uma palavra de sabedoria e simplesmente desbancar essas besteiras que o cara está falando, para ele entender, para calar ele. Está entendendo o que você está ouvindo, sim ou não? Eu estou falando do quê? De liberdade e de imprevisibilidade. Em um dado momento, você se cala, você não discute, você não entra no mérito da questão. Em outro dado momento você arrebenta. Está entendendo como funciona? É assim que é. E eu ficaria aqui falando de muitos outros textos da Bíblia. Deixa eu olhar para o relógio para saber quanto... Jesus de Nazaré. Vamos lá. Aplicação pessoal ou aplicação na vida pessoal? E agora eu vou ler o que eu disse para você.
Eu não sei ler o nome desse cara. James Hastings. Acho que é assim. Ó, tô falando inglês, que maravilha. É eu mesmo. Diz assim, ó. Esse homem aqui que eu falei, James Hastings, diz que liberdade, presta atenção nisso, não é licença para viver de qualquer maneira. Há dois tipos de liberdade. A falsa liberdade é aquela que o homem é livre para fazer o que quer. Essa é a falsa liberdade. A verdadeira é aquela que o homem é livre para fazer o que deve. Está entendendo, sim ou não? Então, dois tipos de liberdade: a liberdade falsa e a liberdade verdadeira. A falsa liberdade: eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida e ninguém tem nada com isso. A verdadeira liberdade: eu sou livre para fazer aquilo que devo fazer. Mateus 5, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Chegou o tempo em que aquele que quiser ser cristão de verdade vai ter poder, vai ter o Espírito Santo capacitando-o para fazer as coisas certas. Existe uma grande diferença, olha que coisa interessante que ele diz, o mesmo James Hastings. Ele diz, existe uma grande diferença entre não pode e o pode não. Eu não estou falando do trocadilho das músicas. Então há uma grande diferença entre não pode, não poder, e entre poder ou não. Ter o poder para o não. E aí quem comenta agora não é o Hans. Este é Hernandes Dias Lopes, na coleção Comentários Expositivos Ragnos. Ele afirma assim, ó: uma pessoa livre pode todas as coisas, mas ele pode não. Está entendendo isso ou não? Posso usar drogas se eu quiser? Eu sou livre para isto, mas eu posso o não. Uma pessoa escrava não pode. Ele não pode deixar de fumar, de beber, de usar drogas, de mentir. Ele é escravo do pecado. A verdadeira liberdade é plena oportunidade de o homem fazer o melhor. A liberdade consiste não em se recusar a reconhecer o que está sobre nós, mas em respeitar o que está sobre nós. Cristo era plenamente livre, mas estava sujeito à vontade do Pai. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Em nenhum outro lugar. Só onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Em nenhum outro lugar. Onde está o Espírito Santo é a esfera da liberdade. A presença do Espírito é uma realidade nos cristãos. Preste atenção que eu disse que ia falar novamente disso, eu ia ler sobre isto. A presença do Espírito Santo é uma realidade nos cristãos. Por isso, somente estes são verdadeiramente livres. O cristianismo, diga o cristianismo. Diga o cristianismo. Está fraco, diga o cristianismo. Tem um monopólio da verdadeira liberdade. Outro tipo de liberdade pode até existir, mas quem tem o monopólio da verdadeira liberdade é só o crente, mesmo porque só o cristão tem o Espírito Santo. Lembra? O mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito de Cristo oferece liberdade na esfera do pensamento, da conduta e da vontade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vive na nova aliança tem uma nova mente, uma nova vida e novos anseios. Este é o fim do comentário de Hernandes Dias Lopes. Agora, vou ler alguns pensamentos, considerações que escrevi. Não podemos prever o que o Espírito Santo irá fazer em nosso dia. Na verdade, alguns de nós nunca tivemos noção
de que resultado teríamos ao aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e receber o Espírito Santo. Jesus chegou a dizer aos seus discípulos que tinha muita coisa para falar a respeito deles, mas que somente o Espírito Santo os prepararia para isto. Lembra? João 16, 12, 13, ACF. Diz assim, Jesus está dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que Jesus está falando? Pedro, você não sabe, você, segundo a tradição, pensamos que é assim. Vou ler aqui daqui a pouco um texto que nos faz entender que é verdade. Eu não posso falar para você agora que você vai morrer numa cruz, você não está pronto para isso. Nem o grande Pedro estava pronto para suportar o que seria o auge do seu ministério. João 21, 18 e 19 ACF. Na verdade, Jesus está dizendo, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: segue-me. Aqui ele já deu uma dica. Mas ele havia dito: eu tenho muitas outras coisas para falar para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir agora. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade e vos dirá o que há de vir. Ele vai falar o que vai acontecer com vocês. Lembra do Ananias? Lembra? O Paulo cai do cavalo, fica cego. O perseguidor agora está orando em um lugar. E Deus manda aquele homem, um profeta do Novo Testamento. Ele está dizendo: você vai lá naquela casa e vai dizer para ele que eu estou te enviando para que ele recupere a visão. Mas eu lhe mostrarei o quanto deve padecer, o quanto deve sofrer pelo Evangelho. Está entendendo o que é ou não? Ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Ninguém estava pronto, mas quando ele veio, o Pedro está pronto para estender as suas mãos e se deixar levar. Ele está pronto para ouvir aquele povo ameaçar: não fale mais nesse nome, não fale mais de Jesus. Já tinha cortado a cabeça do Tiago. Não fala mais, não fala mais. Ele fala: como poderemos deixar de falar e de ouvir aquilo que nós vimos? Como posso fazer isso? Importa muito mais obedecer a Deus e não aos homens. O Pedro agora está num ponto que tanto faz ser crucificado para cima ou de ponta cabeça, e aquele ditado que tanto faz a água correr para baixo como correr para cima, não faz diferença nenhuma, porque agora eu sou livre pelo Espírito Santo de Deus. E eu estou pronto para qualquer coisa que Deus quiser fazer na minha vida. É claro que imprevisibilidade, eu já estou lendo a conclusão, não fala apenas de sofrimento. Por exemplo, José, apesar de seus sonhos, não tinha noção de que viria a ser o governador do Egito. Ele começou: sonhei. Estrelas e os 11 estrelas e a lua se dobravam diante de mim. O sol e a lua se dobravam diante de mim. Estávamos atando os molhos aos feixes, os vossos feixes se dobravam. Era um sonho só. Mas será que esse menino sabia tudo que ele ia passar? Ele não sabia. Ele não sabia que seria vendido, não sabia que seria jogado naquela cova, ele não sabia que seria vendido como escravo
pelos midianitas, primeiro pelos seus irmãos, os midianitas, e depois pelos midianitas a Potifar, eunuco de Faraó, o ministro de Faraó. Acho que ele não era eunuco, não sei se era, não era não, ele era casado. Ele era casado, e nem o José era eunuco também, porque casou depois e teve filho, nenhum deles. Falei besteira aqui, de vez em quando a gente fala, tá? E de repente o camarada está lá amargando numa cadeia, o Lemão. Lembra de mim. Conta o sonho do cara direitinho. Vai retirar, vai levar você vai ser restaurado, você vai voltar a ser o copeiro, você vai ser perdoado. Quando você voltar diante do faraó, lembra de mim. Eu estou aqui inocente dentro dessa cadeia. Acho que o José pensou, agora eu saio, né? Mais 2 anos ficou lá. Você fala, por que Deus fez isso? Diga assim, Deus faz o que quer. O Espírito Santo trabalha com liberdade, mas não é só isto. Quem tem o Espírito Santo também é livre, mas não é livre para fazer o que quer. Ele é livre para fazer a coisa certa, porque mesmo José, no meio dessas dificuldades, ele diz, pecaria eu contra o Senhor? De maneira nenhuma. E ele vai para a cadeia, porque ele tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele prefere amargar na cadeia, sem entender o que está passando. Alguém fala, você é doido, cara, fala a verdade. Eu não sou doido, eu sou movido pelo Espírito Santo. Mal sabia ele que daqui a pouco estava todo mundo caindo de joelho diante dele e ia ter que falar, Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. E não entra diante dele se não cair de joelho, não entra. Então não é só coisa, não é só dificuldade, tem dificuldade, mas tem bênção também. Jeremias se sentia frustrado ao final do seu ministério. Mal sabia ele que ele se tornaria um dos profetas referência, que o próprio Deus vai citar o nome dele, falando que se tivesse, citar ele como alguém que ele ouvia a oração. E que alguns disseram, inclusive, quem é? Na hora que viram o poder de Deus na vida de Jesus, e Jesus pergunta assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns falaram assim, alguns falam que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros falam que o Senhor é um dos profetas, alguns falam que o Senhor é Jeremias. Olha só, eles viram o que Jesus fazia e pensaram que o Filho de Deus fosse semelhante a Jeremias. Olha só. Tal foi a impressão que esse profeta causou, e ele não sabia que estava causando tal impressão, porque no final do seu ministério ele só tinha vontade de chorar. Se os meus olhos se transformassem em fonte de águas. Daniel não sabia qual seria a realidade do seu futuro, ao decidir não se contaminar com os manjares do rei. Paulo nunca imaginou que se tornaria no que hoje reconhecemos ser o maior de todos os apóstolos em relação aos gentios. É tudo muito imprevisível. Mas a liberdade do Espírito Santo está em nossa vida. Aleluias. Livres para adorar, livres para servir, livres para fazer a coisa certa, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Livres também para não calar, nem mesmo quando se tem a ameaça de perder o seu pescoço, como você falou. Acho que foi na quarta-feira que você falou, com uma lágrima no seu olho, ao ouvir aquele pastor que falou lá, porque eles disseram que ia passar e matar as pessoas lá na casa. Os crentes, eles fizeram ameaça lá, dizendo que vai matar todos eles. E aí fizeram uma entrevista com o pastor, não é disso? Não é isso? Eu vim pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se tiver que perder o meu pescoço por isto, a minha morte há de glorificar o nome do Senhor Jesus.
O Lourenço falou que ficou com vontade de enfiar, igual avestruz, enfiar a cabeça dentro de um buraco. Cara, vai embora, não é verdade? Não. A gente não sabe. Quem sabia que ia entrar essa pandemia, ficar 2 anos essa pandemia? Quem sabia que a igreja ia fechar, ficar um tempo fechar, que eu ia estar pregando, hoje tirei a máscara, que alguém vai criticar de repente ainda. Quem imaginava? Eu não sabia de nada disso. E no entanto, nós estamos aqui pelo Espírito Santo de Deus. E quero crer que você está aí, mais crente do que você era, porque Deus permitiu que você passasse por tudo isto. E o Espírito de Deus não te livra dessas coisas, filho. Ele não te livra das dificuldades, ele não te livra do que eu diria quase que uma tragédia. Ele não te livra. Mas que maravilha ter o Espírito Santo, fala a verdade. Que bom é ter o Espírito de Deus, fala a verdade. Ele nos fortalece. Ele nos faz mais do que vencedores, aleluia. Parece que o Nicodemos foi assontando aquilo, né? E ele foi o que pediu o corpo de Jesus para Pilatos. Ele enfrentou Pilatos e falou: não, eu vou colocar ele no meu... Será que isso poderia... Não, alguma coisa diferente naquele dia, e foi o vento do Espírito que soprou no coração de Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, que era outro que nem aparecia direito, mas que o Espírito de Deus usou para manter o corpo de Jesus naquele sepulcro para a ressurreição ao 3º dia. Eu tenho que encerrar, o meu tempo já até passou. Fique em pé. É bom, todos aqui, é uma bênção ter aqui, mas que bom ver a Deise de novo aqui. Que Deus continue te abençoando. Quero crer de todo o coração que os ventos de Deus estejam soprando lá onde você está, que os ventos do Espírito estejam soprando lá onde a Fernanda está. Quem imaginou que um dia o nosso tecladista, ou será que é o próximo, ia estar lá nos Estados Unidos? O Adilson chamava ele de nosso maestro, né? A minha sobrinha Carol ia estar lá. A gente não... Você sabia disso, Luiz? Você sabia que ela está lá? Sabia. Quero crer de todo o meu coração que o vento está soprando lá, porque a gente ouviu coisas aqui assim. A gente não sabe, eu não sei. Eu não posso dizer para você, ó, só posso te garantir que o farol que você falou aqui, Lourenço, é muito mais claro do que aquela luz fortalecente, porque é a luz do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Senhor, esse povo está em pé diante da Tua presença. Ei, louvado seja o Teu nome. E o Senhor sopra sobre nós novamente nessa noite. Alguns um pouco feridos pelas dificuldades da vida, pelos paradoxos da vida cristã, mas todos nós, Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor e com o Espírito Santo do Senhor, fortalecidos, aleluias, cheio de vontade, meu Deus, de estar mais perto do Senhor. Que bom é ouvir alguém dizer: eu quero dar o melhor para Deus, eu quero melhorar o meu cristianismo, eu quero chegar mais perto de Deus. E foi para isso que o Senhor nos chamou, e mais cedo ou mais tarde, nós não estaremos só perto, nós estaremos juntos, nós estaremos eternamente juntos com o Senhor. Mas por agora, Senhor, dá-nos o Espírito Santo, enche-nos mais do Espírito Santo. Ó Senhor, ó meu Deus, nessas dificuldades que vêm, nesses vai e vem da vida, ó Senhor, prepara-nos, porque ninguém mais pode preparar. Eu fiquei impressionado quando, um dia depois do funeral do João, eu vi a minha irmã entrar aqui nessa igreja junto com o Isaac, e desde aquele dia eles estão e continuam te servindo, Senhor.
porque o Senhor não nos prometeu que nos livraria dessas coisas. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor disse que a liberdade do Espírito, aleluias, faz homens também livres no Espírito Santo do Senhor. E que não haverá tribulação, não haverá luta, não haverá dor, não haverá dificuldade, não haverá tragédia capaz de barrar o mover do teu Espírito, porque para isto fomos salvos, para isto fomos alcançados, e esta palavra veio para isto nesta noite, Senhor. Sopra, Espírito, usa-me como flecha que acerta o alvo. Aleluias.